Aleluia. Vamos lá então. Ontem nós tivemos um culto de homens lá na IDB, na Marisol. Foi bênção lá. Conversamos com alguns homens, depois jantamos com eles. E algumas coisas que tem no meu coração, assim, muita força, assim, para que eu possa liberar, eu liberei para eles. Eu preciso continuar. Eu fico remoendo, assim, algumas palavras, é que nós devemos desejar o Senhor, devemos ansiar por Deus. Eu acredito que talvez eu tenho usado muito essa palavra, esse comodismo espiritual, né? Esse comodismo mental faz que a gente não tenha mais um desejo, amém, por Deus. E ontem eu estava falando isso com os homens, eu permeei essa questão da gente passar tempo com Deus. Qual foi a última vez que você ficou uma hora com Jesus assim? Pastor, eu me tranquei uma hora e fiquei uma hora com Jesus. Qual foi a última vez que você ficou uma hora com Jesus sem responder ao WhatsApp, sem ficar trocando de música? Qual foi a última vez que você ficou uma hora assim, ó, silenciado com a sua alma, trancado num quarto silencioso ou numa sala com Jesus? Qual foi a última vez que você fez isso? Ontem eu liberei isso e veio no meu coração e fiquei com aquilo, porque na verdade o texto deixa bem claro que Jesus fala assim: vocês não podem vigiar por uma hora. Qual foi a última vez que você vigiou por uma hora? Qual foi a última vez que você vigiou por uma hora? Isso é muito interessante. E existe um conflito muitas vezes dentro da gente, porque será que nós estamos passando tempo o suficiente de qualidade com Deus para responder o que a vida está nos apresentando? Porque talvez os resultados da nossa vida, os nossos questionamentos, sejam porque o nosso tempo com Deus está sendo roubado. Ou talvez o nosso tempo com Ele, amém, é encaixado nas urgências da vida. E daí quando a gente tem uma urgência, a gente fala com Deus, porque já está no repertório da semana, mas não porque temos curiosidade, temos prazer de estar com Ele. Talvez boa parte da gente não saber como corresponder à vida, ou seja, dar uma resposta a esse mundo, seja porque nós não estamos passando tempo suficiente para ter do Senhor as informações exatas, ou seja, para a gente ter, queridos, amém, completamente a direção do Espírito para corresponder àquilo que a vida está apresentando. Então a gente tem que prestar muita atenção que talvez esse tempo com Deus está sendo roubado, sequestrado pelas falsas urgências. Temos que cuidar muito disso. E é algo silencioso, porque está nos levando a um comodismo mental, numa paralisia espiritual. Porque assim, vamos ser sinceros, qual foi a última vez que você desejou Ele assim, quer saber? Hoje eu vou ficar aqui e vou ler todo o Novo Testamento, ou seja, eu vou passar horas com Deus, meditando na palavra, conversando com Deus. Qual foi a última vez que você fez isso em sua vida? Porque às vezes a gente está gerando muita expectativa de um culto que possa produzir aquilo que eu deveria ter produzido na semana, tempo com Deus. Aí eu sou louco por uma palavra, mas espera aí, existe uma palavra que está na Bíblia para você todos os dias, que se revela todas as manhãs, mas a forma que nós estamos lendo, a forma que nós estamos inclinando sobre ela, diz muito a respeito de qual interesse temos sobre ela. Se oramos porque temos medo, se oramos porque estamos com uma urgência, ou se porque realmente amamos a palavra. É como eu disse um tempo atrás, talvez nós passamos os olhos sobre as Escrituras e esquecemos de mergulhar com o nosso coração. E às vezes nós estamos lendo, mas a nossa mente está totalmente desligada às Escrituras que nós estamos lendo. Ou seja, não conseguimos processar e nos alimentar com saúde, ou seja, com qualidade daquilo que estamos lendo, porque estamos lendo, mas a nossa mente está sendo roubada, ou seja, está com a atenção dividida. Irmão, se nós esperarmos só para o dia do culto, para termos uma palavra de direção na semana, não será o suficiente. Não é o suficiente. Não gere uma expectativa no culto de domingo ou no culto de quarta-feira, achando que vai ser amém bom, ou seja, numa medida exata para essa semana. Não, você precisa separar um tempo da tua vida, e tempo eu sei que você tem. Separe um tempo da tua vida para passar com Deus. Separe uma hora da tua vida para que você possa voltar junto com a oração e a leitura bíblica. Porque imagina, irmãos, isso é até perigoso a gente
E fica uma coisa meio, não é controversa, mas a gente fica pensando, mas como assim? Como que a gente vai orar a Deus e não tem conversa com Deus? Irmão, você está conversando com Deus. Como você não vai ter assunto com o próprio Deus? Ou seja, os teus assuntos com Deus poderiam ser infinitos e deveriam ser infinitos. Porque só com um estranho que a gente não tem assunto. Você está aqui comigo? Então, se com Ele, queridos, amém, nós não temos um assunto infinito, Ele é como se fosse um estranho ao qual nós visitamos. Alguém que vai se hospedar na nossa casa de vez em quando, ou seja, só quando a urgência bate. Mas não, Ele não quer corresponder à urgência do teu dia, mas Ele quer ter uma vida com você. E nós nascemos para esse propósito, de ter uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele. Para não gerar uma falsa expectativa. Amém? Colocando tudo num culto, ou sobre um pastor que precisa liberar uma palavra sobre mim. Não, Deus quer falar com você, através das Escrituras. Então você precisa parar, desacelerar talvez, cuidar dessas falsas urgências. Eu tenho batido muito nisso, que está te roubando de um verdadeiro momento com Deus. Cuide muito bem disso. São essas falsas urgências que nos roubam de um tempo de qualidade com o nosso Criador, aonde Ele vai nos capacitar para que a gente possa corresponder à vida. E eu sei que é muito difícil. É muito difícil a gente, amém, implantar as verdades bíblicas, ou seja, essa verdade imutável no mundo que está mudando todos os dias. Porque hoje o mundo nos responde de uma forma, amanhã de outra, mas nós carregamos uma verdade que ela é imutável. E para ela entrar nas nossas realidades, nós precisamos ler ela todos os dias, gravar ela no nosso coração, em nossa mente, ou declarar nos ambientes que nós vamos. E Deus tem trazido isso no meu coração. Está pregando, pastor? Eu acho que já, irmãos. Acho que já estou pregando. Agora comigo em Lucas capítulo 7, bem conhecido. Lucas capítulo 7 fala de umas evidências de fé. E existem evidências de fé, queridos, também em nossa vida. Alguém nos visita pela primeira vez aqui? Isso. Seja bem-vindo nesse lugar. Você está amado. Seja bem-vindo nesse lugar. Você está amado aqui. Se você gostar, vocês falam para todo mundo, tá bom? Mas se vocês não gostarem, fica só para vocês. Sejam bem-vindos aqui. Sejam amados aqui. Glória a Deus. Meu sensei está aqui também. Bem-vindo, Felipe. Meu mestre do Gil. Oh, Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 7 fala do centurião que demonstra a fé. E o interessante desse texto aqui, queridos, amém, desse centurião, um oficial romano que demonstra uma grande compaixão, apesar de ele não ser judeu, né, mas tudo indica que ele era um gentil, não judeu, provavelmente, ou romano. Então, mas ele tinha autoestima, amém, entre os judeus. E é interessante a forma que ele se movimenta com uma palavra que Deus libera sobre ele, ou a forma que ele, amém, corresponde à autoridade de Jesus. Tendo o versículo, Lucas capítulo 7, versículo 1, né? Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curado o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que você faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, ou ajudou a construir. Jesus foi com eles. A Bíblia lá no versículo 6, né? Já estavam perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber debaixo do meu teto. Por isso nem me considero digno de ir ao teu encontro. Talvez seja isso por talvez não fazer parte dessa aliança de Israel, por ser um não judeu ou gentil, né? Um romano. Me diz uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando, digo um, vai, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ver isso, Jesus admirou-se dele, e, voltando-se para a multidão que o seguia, lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Nem que Mateus também fala sobre esse assunto, sobre essa história. O interessante disso aqui
o que me veio muito forte é que o milagre não acontece, queridos, amém, onde é necessário. O milagre acontece onde é merecido. O milagre não acontece onde é necessário, mas acontece onde ele é merecido. E o interessante disso é que você traz a existência do merecimento do seu milagre. O que nós entendemos, amém, aqui no relato, o nome dele não aparece aqui, mas o interessante é que deste homem, talvez nem fazendo parte desse ciclo religioso, ou seja, não sendo um judeu, a posição dele, a demonstração de fé dele. E algo que Deus tem trazido no meu coração é que todos os dias nós podemos evidenciar o nível de fé que nós temos, amém? Porque a nossa vida muitas vezes apresenta obstáculos, ou seja, desafios, para que você possa anunciar o nível de fé que você está andando. Você está aqui comigo, irmão? Amém? Então todos os dias, da manhã, talvez lá pelas 9 horas, 10 horas, ou cedo da manhã, você já vai ter que dar uma resposta à vida ao nível de fé que você está andando. E ao nível de fé que você anda, amém, significa, amém, essa existência, ou seja, essa essência de fé que você responde, está no nível do comprometimento que você tem com esta palavra, ou seja, o quanto de conhecimento você tem nela. E aqui vem algo muito interessante, o quanto desta palavra você tem vivido nos desafios que se apresentam na tua vida. O quanto dessa palavra, amém, você tem proclamado, declarado, anunciado, contemplado, nos níveis, amém, desafiadores que se apresentam do dia a dia. O interessante, queridos, amém, deste homem, a movimentação dele é isso. Eu acho muito interessante porque a humildade abre portas, amém, que o orgulho jamais alcança. Ele teve a humildade o suficiente para dizer que não era considerável, amém, Jesus, amém, se colocar. A narrativa diz isso. A narrativa diz que quando ele manda esses homens, a qual tinha um carinho e consideração por ele, um respeito por ele, diz, queridos, amém, que quando ele está caminhando, ele manda outro grupo de amigos. A palavra de Deus fala que ele diz assim: o Senhor não precisa lá em casa. Algo muito interessante aqui é que ele reconheceu a autoridade de Jesus, queridos, sem que Jesus estivesse dentro da casa dele. Uma coisa que é interessante, isso aqui é muito bom porque fecha na igreja que estamos. Porque a palavra que recebemos aqui, ela ganha força quando você alimenta ela com fé. E você não está dizendo amém ao próximo, ou seja, no amanhã, na segunda que se apresentar. Eu acredito naquela palavra que Israel disse. Não, eu acredito naquela palavra que está na Bíblia, que o Senhor disse. Porque ele reconhece a autoridade de Jesus, mesmo à distância. Primeiro ele reconhece, queridos, a sua pequenez. Primeiro ele reconhece as suas fragilidades. Isso aqui é muito interessante. A chave, a estranha chave para entrar nas alegrias do reino, não é nos qualificarmos, mas admitir francamente as nossas desqualificações, ou seja, a nossa dependência em Deus. O interessante é que esse homem sabia a sua posição. Ou seja, um centurião, um cidadão romano, amém, conhecendo a autoridade a qual ele estava, queridos, amém, regindo naquele lugar, ou seja, a autoridade que estava em suas mãos, ele diz: olha só, eu também estou, amém, com um homem sujeito a mim, então eu sei o que é estar no governo e ter autoridade. E uma coisa que a gente muitas vezes não percebe é que o Senhor nos deu toda a autoridade para usar o nome dele aqui na terra. E talvez não colocamos força nessa autoridade que Deus dá, porque estamos, amém, distante dessa palavra, ou seja, não temos o conhecimento total das ferramentas a qual Deus nos dá, a capacidade de usar a autoridade dele na terra. O quanto de autoridade você anda, aquela que Jesus te deu por meio da palavra. Porque a palavra de Deus diz que é no nome dele. O quanto você tem usado o nome dele nos dias difíceis que se apresentam para você. Essa autoridade de Jesus te acompanha nessa caminhada triunfante de fé. Naqueles dias que você muitas vezes é assombrado, você usa o nome de Jesus, ou seja, você reconhece que existe uma autoridade de Jesus sobre a tua vida, uma legalidade, um poder que ele colocou sobre a sua boca, que por meio está da sua palavra em nós. Então é interessante esse passo. E muitas vezes, diversas vezes, é uma verdade. Eu acho muito interessante isso aqui. A palavra de Deus, ela revela o seu coração, sua natureza e suas promessas. Elas são as ferramentas usadas nessa tarefa triunfante. O quanto dessa tarefa, amém, triunfante da sua vida, ou seja, nesse caminhar na gestão da tua vida, você está usando, queridos, a palavra de Deus.
O fato desse homem saber a sua posição e a legalidade e a autoridade que tinha, leva ele simplesmente a abraçar uma palavra que Jesus tem. Ou seja, você não precisa ir lá em casa, porque eu reconheço as minhas fragilidades, eu me humilho diante da sua presença, não sou digno de receber, mas eu sei quem sou. E diversas vezes, na maioria das vezes, o que Satanás quer é borrar essa imagem para a gente saber quem somos, para que a gente não use a autoridade que Jesus deu aqui na terra a pisar sobre serpentes e escorpiões. E vai nos roubando, querido, amém, a nossa identidade, nos tirando essa capacidade que temos. E aí a gente entra num lugar que é muito perigoso, pantanoso, escuro, sombrio, que é o campo da incredulidade. Eu acredito, mas mesmo assim eu entro no campo da dúvida, no campo da impossibilidade. E a palavra vai perdendo força, ou seja, as suas credenciais dentro de mim começam a perder força, porque a incredulidade começa a gerar em mim uma dúvida de que será que o Senhor tem a capacidade de fazer sim? E a nossa fé se torna superficial, porque deixamos de acreditar e dar crédito às suas escrituras. Então esse homem, ele chega diante, queridos, amém, do servo e pega o seu servo curado. E esse homem, antes disso, é interessante o nível da compaixão dele, porque a compaixão te leva a um lugar de sensibilidade, onde você usa a sua fé. E é interessante isso. Então ele chega, queridos, encontra o seu servo curado, renovado. E o interessante é que algumas versões de outras Bíblias, ou o mesmo texto em outros lugares, está dizendo que quando ele estava a caminho, e aí eles começam a levantar um questionamento, quando isso aconteceu? E aí eles estão fazendo mais ou menos um cálculo, um tempo de cálculo a respeito daquilo que Jesus falou. Foi bem na hora que Jesus falou, o cego foi curado. Ou seja, eles estavam prestando atenção que quando Jesus abriu a sua boca, as coisas aconteceram. E algo Deus tem trazido no meu coração sobre nossas palavras, porque esse homem provavelmente entendeu que suas palavras tinham poder. E muitas das coisas as quais a gente não gosta entra em nossa vida devido ao descuido do nosso falar. Vou repetir. Muitas das coisas das quais a gente não gosta entra em nossas vidas devido ao descuido da nossa fala. Muita coisa a gente está vivendo porque falamos e a gente não entende. E eu tenho sempre batido nessa tecla, voltando. Por favor, comece a prestar atenção naquilo que você fala, porque você fala aquilo que você quer viver. E na verdade você está profetizando sobre a sua própria vida, declarando sobre a sua própria vida. Eu tenho falado sobre isso, irmão, tenho batido nessa tecla e tenho dito, seja inteligente no seu dia, porque se o dia é mau, o problema é o dia, não é você. Você não é o mal do dia, o dia é o mal. Se o dia está te respondendo com maldade, responda o dia com bondade. Mas muitas vezes a nossa mente se deixa influenciar pelo mal. Ou seja, está tudo errado, também seria errado no dia. Esquecemos que são sementes silenciosas que nós estamos lançando e que um dia vamos colher. Então esse centurião estava passando uma situação difícil. Difícil porque um servo a qual ele considerava muito, estava enfermo, mas ele era um homem de coração grande, para ajudar a construir uma sinagoga, era um homem de posição. Ele simplesmente, queridos, olha nem, queridos, para a sua situação, mas ele vê que ele é um homem de autoridade, ou seja, eu sei quem eu sou nessa terra. E eu vejo que Jesus também é um homem de autoridade que anda nessa terra, mas a autoridade de Jesus é diferente da minha. Eu tenho autoridade aqui, Jesus tem autoridade no céu, para mover o céu à terra. Então ele traz essa autoridade e começa a manifestar no seu meio. Mas como eu conheço que a autoridade, ela funciona, eu vou falar com Jesus. Ou vou mandar uma equipe falar com Jesus. Então ele manda. Eu acho interessante porque ele reconhece que há poder nas palavras de Jesus. O quanto nós reconhecemos que há poder na palavra de Jesus? O quanto que nós conhecemos disso?
O quanto nós, amém, debruçamos, ou seja, abraçamos esta autoridade de Jesus, ou seja, será que reconhecemos que Jesus tem a capacidade de mudar, amém, a nossa mentalidade? Será que nós temos a capacidade de nos movimentar com fé, trazendo uma evidência de que o Jesus que qual nós servimos, amém, nos deu todo o poder e a autoridade, amém, para lidar com os dias ruins que se apresentam? Porque esse homem sabia disso. Esse homem, um relato, amém, queridos, de uma fé a qual surpreendeu Jesus, e isso é algo muito interessante, porque aqui fala de uma admiração que Jesus tem. Será que teve algum momento em nossa vida, ou ainda há um momento em nossa vida que Deus pode se admirar da fé que temos? Será que algum dia Deus possa olhar para mim, para você e dizer assim, olha, eu estou orgulhoso de você. Nunca vi fé dessa. Tamanha fé essa. Será que somos capazes de surpreender o próprio Jesus, o próprio Senhor que nós servimos? Dar uma boa resposta ao céu, de que a fé, amém, a qual nós estamos vivendo, ela não é superficial. Ela é mergulhada na sua palavra, e dele nós temos a instrução. Será que somos capazes de admirar, ou seja, será que somos capazes de tirar, amém, essa atenção de Jesus, onde ele pode olhar para mim e para você e dizer, olha, é isso que eu quero de você. Eu vou elevar o nível aqui, você diz, pastor, não seja tanto. Será que um dia Jesus pode orgulhar da fé que temos? Será que ele pode se orgulhar da nossa fé? Da forma que cremos? Porque a leitura, a narrativa aqui me deixa bem claro que eu não vejo um desespero aqui. Eu vejo alguém ciente de que estava falando com um homem que tem autoridade. Não havia desespero em sua fala. E nem havia nele uma necessidade, uma carência de ver Jesus. Simplesmente um homem sabia que suas palavras e as palavras de Jesus tinham poder. E Deus tem trazido isso no meu coração. Você tem fé que possa demonstrar a autoridade minha sobre essa terra? Fé é o suficiente para declarar no teu dia ruim que aquilo que está em você é mais forte do que aquilo que está no mundo? Será que temos uma força o suficiente para fazer isso? Queridos, algo que me chamou muita atenção, eu estava ali agora, e daí Deus me trouxe assim, uma revelação assim, estava comigo em Lucas capítulo 18, estava ali bem fresquinho do céu. Olha agora, está olhando ali, já assim, fresquinho do céu. Lucas 18, a viúva persistente. Eu acho muito interessante isso aqui, irmãos. Deixa eu liberar uma palavra sobre o teu coração. Quem aprende a controlar a sua experiência interior é capaz de determinar a qualidade da sua existência. Isso é muito interessante. Quem aprende a controlar a sua experiência interior é capaz de determinar a qualidade da sua existência. Controlar a experiência interior, dependendo dela, se for boa ou ruim, é capaz de determinar a qualidade da sua existência. Isso é a fé que faz. A fé, ela vai moldando a nossa vida. Deixa lá Lucas capítulo 18. Ela vai moldando a nossa consciência. Como eu tenho sempre falado, que fé é acreditar antecipadamente. É pisar antes do chão se apresentar para você ter que comer. O chão não está, mas você já pisa antes. Você acredita, você declara. Irmãos, o interessante de Lucas capítulo 18, vamos lá, a parábola da viúva persistente diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juízo justo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam Ele de dia
dia e de noite? Eu acho interessante essa pergunta, porque aonde está a nossa persistência na oração para fortalecer a nossa fé, que é atacada no dia? Quanto que somos persistentes para que a nossa fé não se torne superficial? Porque boa parte de umas respostas que estamos recebendo da vida é devido ao nosso comportamento, ou seja, nossos esforços. Porque a fé é o resultado de esforço. Não somente do esforço, mas também de entrega. Mas o quanto que a nossa oração é persistente a ponto da nossa fé não se tornar superficial. Ou seja, eu sei que eu estou perdendo a fé, devo persistir na oração. O quanto somos capazes de orar continuamente para entender que a autoridade de Jesus é renovada a cada manhã, ou seja, a cada momento que o nosso joelho se dobra, a autoridade de Jesus sendo renovada em nossos lábios. Porque não é falta dele olhar para você e te responder, é falta de você ser persistente naquilo que você deixou de ser. Amém, irmãos? Porque tem muito a ver com aquilo que estamos respondendo, aquilo que damos de credibilidade à sua palavra, de empenho e de entrega, porque as entregas estão definindo realmente o que amamos e o que desejamos. E nós muitas vezes queremos terceirizar, ou seja, terceirizar uma culpa, mas não tem a ver com com as coisas externas, tem a ver com as coisas internas, tem a ver com a nossa vida com Deus e o nosso nível de fé, não sendo superficial em uma palavra profunda. Amém? Estava agora aqui meio fresquinho do céu. Sim. Deus trouxe no meu coração. A sua persistência, ela é o suficiente para que a sua fé não seja danificada, não seja superficial. Enquanto você tem mergulhado, enquanto você tem persistido, porque a história é interessante, acaso Deus não fará justiça? O interessante é a narrativa, a história que conta, diz que esse homem não temia, deixa bem claro aqui, era um homem que não temia a Deus, que não se importava com os outros. Então, o que me chama a atenção, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente, suplicava-lhe fazer justiça com o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus nem me importe com homens, ou seja, a indiferença está na minha vida. Não quero o teu bem, não quero o teu mal, só não me importa do que eu me apresento aqui. E esta viúva, aborrecendo, vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz, acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam dele dia e noite? E o fato é que só à noite clamamos. Alguém tem que ir comigo? Ou seja, só no domingo que trocamos uma ideia com Deus. Porque tem gente que só fala com Deus no domingo. Sei lá. Esquecendo que todos os dias você levanta e presta um culto. Agora não sei para quem, mas um culto você presta. Eu não sei quem você bota nesse altar, a qual culto você está prestando. Eu espero que seja o Senhor. Eu espero que é para Ele que você levanta o altar. Sabe que eu preciso de um culto domingo para que Ele possa me corresponder na segunda-feira ou na semana? Será que eu tenho a capacidade de ser persistente nas minhas orações para que eu não venha vacilar na fé? Eu acho interessante o finalzinho disso aqui. Em que acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Talvez essa seja a pergunta a qual deve ficar em nossos corações. Será que a fé continuará também sendo profunda, ou seja, mergulhada, será demonstrada, será viva, será pura e verdadeira na terra? Nós muitas vezes vamos evidenciando através da nossa persistência o nível de fé que temos e o nível de preocupação que temos de fazer as manutenções de uma fé atacada. Por isso que eu digo, porque o campo da incredulidade vem quando você para de orar. Quando você mais ora, você tem mais tempo com Deus, mais você é revestido de autoridade, ou seja, mais você sai do lugar da dúvida, ou seja, um lugar escorregadio. Você não vai vacilar.
Porque você vai na fonte. Ou seja, você entendeu que existe uma fonte, e a fonte é Jesus. E eu tenho sempre falado sobre isso, porque oração é uma reparação de rota. E oração denuncia o teu interesse, a tua preocupação de agradar aquele que te resgatou, aquele que pagou o preço por você. Eu acredito, estou falando isso na minha posição, que quanto mais nós queremos de Deus, mais nós nos importamos com o mundo. Isso é o interessante. Porque pessoas que amam Jesus, amém, não se importam com aquilo que o mundo tem a oferecer para que ele ama. Eu tenho falado um tempo atrás disso. Existe uma valorização no cristianismo daqueles que mergulham profundamente em Jesus e sabem que o lugar mais firme de estar é nos pés da cruz. E aí vem aquele texto que salta agora e é muito bom, eu gosto muito. O que pode nos afastar do amor de Deus? Hein, Márcio? O que pode nos afastar do amor de Deus? E se tem coisas que nos afastam do amor de Deus é porque nós não nos apaixonamos por Ele, ou seja, ou porque não fomos, amém, envolvidos com o seu amor. Porque o amor dele, querido, também é o amor imutável dele por mim e de você. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Eu demonstro o meu amor que eu tenho por Ele, o zelo que eu tenho, amém, pela Sua palavra, pela minha persistência em saber aquilo que Deus quer de mim, exige de mim, a posição. Uma coisa que agrada a Deus, o que é? Fé. Eu preciso estar preocupado com aquilo que agrada a Deus. Você tem aqui comigo, irmão? A minha fé agrada a Deus. Então eu preciso fazer as manutenções diárias da minha fé, sendo persistente na minha oração, para que a incredulidade não tenha campo na minha vida, porque eu sei que a minha fé agrada a Deus. E se eu tiver uma fé superficial, não profunda, eu vou colocar regras religiosas nela, porque eu acho que cumprimento de regra vai fazer que Deus responda. Não, é eu que respondo do céu. Ou seja, o milagre não acontece onde é necessário, mas aonde ele é merecido. Ele olha para mim, para você, vejo, vai com a fé aqui. Alguém que sabe para onde está indo, o que quer e o que tem. Pode voltar para casa, diz para ele que o servo dele vai estar curado. Você cria um ambiente do merecimento do seu milagre. Eu acho muito interessante, porque se você vai ler os textos, Deus está sempre dizendo, vai ser sempre conforme a sua fé. Não é conforme a mim o pastor está pregando, é conforme a fé que você deposita nas Escrituras. Então eu não sei que tipo de pensamento você, hoje eu não sei que tipo de fé que você entrou, querido. Eu não sei que tipo de questionamento você tem levantado a Deus. Como eu tenho falado, eu gosto disso, não é poético. Talvez nós estamos decorando as nossas paredes com perguntas sem respostas. Mas esquecemos que naquele momento que nós estamos fazendo, estamos denunciando o nível de fé ainda. Nós esquecemos que nós queremos muitas vezes uma resposta e esquecemos que nós estamos respondendo às suas próprias perguntas. Eu acredito que boa parte daquilo que Deus permite, amém, nós vivemos é para que o nome dele seja glorificado. E quando nós respeitamos os processos das etapas, queridos, a gente cria um ambiente onde o milagre é merecido e não necessário. Então que a nossa fé possa ser demonstrada e nós podemos evidenciar através da persistência, tendo senso comum, ou seja, demonstrar a nossa fé evidenciando por meio das nossas palavras, ou seja, dessas próprias palavras que Deus liberou sobre o nosso coração. E não vamos questionar a autoridade de Jesus que está sobre a nossa vida. E não podemos orar, amém, como se ele não tivesse uma resposta, ou seja, como se ele não tivesse ouvindo, querido, o nosso choro. Eu já falei isso para você e repito, Deus ele não tem prazer na tua dor, ele se importa com as dores. Mas você não pode ser vítima da sua dor. Você não pode deixar de ser escravizado pela sua dor, pelo seu problema. Não. Abrace a palavra de Deus. Seja como esse centurião, entenda que você tem uma autoridade. Que Deus te deu todo o poder, toda a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eu dei a você. A gente não usa essa ferramenta.
A gente não usa isso. E questionamos. Não botamos força o suficiente, ou credibilidade suficiente numa palavra que já foi liberada sobre nós. Então o interessante desse homem é que o homem, ele revela o nível da sua autoridade. E ele não questiona. Ele não duvida. Ele simplesmente diz uma palavra para resolver meu problema. Uma palavra. Meu problema vai ser resolvido, as dificuldades vão ser resolvidas. Só uma palavra precisa. Vamos colocar de pé?